Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando agora ao canal Momento de Fé. Quero desde já agradecer aos novos inscritos do canal. Estamos chegando à nossa meta inicial de 100 inscritos. Agradeço a todos os inscritos do canal e aqueles que se inscreveram ultimamente, nessas últimas 2 semanas. O meu muito obrigado. No nosso vídeo de hoje, eu vou trazer a história do pastor e do professor incrédulo. E gostaria que você deixasse nos comentários quem ganhou essa disputa, o pastor ou o professor incrédulo? Quem ganhou e por que você acha que esse ou aquele ganhou? Deixe nos comentários logo após você ouvir, assistir a este vídeo. Mas é claro, preciso também lembrar você que é importante a sua inscrição. Caso você que está ouvindo não seja inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Vamos então à história de hoje, que nos conta a história de um pastor e um professor incrédulo. Nessa história temos o pastor que estava cursando a faculdade e lá havia um professor. Era extremamente inteligente e tinha uma característica: ele não acreditava na existência de Deus. Quando esse professor descobriu que um de seus alunos era um pastor, então resolveu colocar aquele pastor em apuros. E sempre que podia, abordava o pastor, questionando o pastor sobre como ele poderia provar que Deus existe. E sempre que eles conversavam, ele afirmava que Deus não existia. O pastor, por sua vez, usou todos os argumentos que tinha, todo o conhecimento que tinha, mas mesmo assim não conseguiu dobrar aquele professor. O professor era extremamente inteligente e realmente era um homem muito capacitado. E dispunha de argumentos que confrontavam o pastor e ele conseguia, com seus argumentos, comprovar a não existência de Deus. O pastor, por mais que tentasse, acabava não tendo argumentos suficientes para dobrar, para convencer aquele professor. E você que está ouvindo essa história pode até pensar assim: mas esse pastor era fraco. Se fosse eu conseguiria provar. Se fosse o pastor da minha igreja, se fosse aquele bispo da igreja tal, se fosse aquele reverendo de uma tal igreja, esse conseguiria provar para esse professor. Talvez você possa até pensar dessa maneira, e eu não estou dizendo que você está certo nem está errado. Mas uma coisa eu posso dizer para você que está participando deste vídeo: Deus ele tanto pode existir quanto ele pode não existir. Isso depende muito de cada pessoa. Se você viveu uma vida em que Deus não existe, em que você não pensa em Deus e em nada na tua vida você coloca Deus, de fato Deus não vai existir na sua vida. Agora, se você vive uma vida onde você se lembra de Deus, onde você acredita em Deus e você busca Deus, é óbvio que Deus existe para você, Deus existe na sua vida. E apesar desse vídeo trazer uma questão que às vezes causa debate, o meu objetivo a princípio não é provar a existência de Deus, muito menos provar também que ele não existe, mas trazer uma reflexão. Mas uma coisa é certa, e a própria palavra de Deus, a própria Bíblia diz isso, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe, porque sem a fé é impossível agradá-lo. Mas enfim, vamos continuar a história. Então o pastor não conseguiu convencer o professor de que Deus existe. O pastor defendia que Deus existe.
E o professor, incrédulo, dizia que Deus não existia e conseguia, com argumentos, dobrar o pastor. O pastor não conseguia, com argumentos, convencer o professor. Mas mesmo assim, ele não deixava de acreditar na existência de Deus. Até que chegou um dia em que o professor novamente se encontrou com o pastor e o professor estava cheio, se sentindo vencedor. Afinal de contas, o pastor não conseguiu vencê-lo. Então o pastor, se sentindo vencido, embora não tenha mudado de opinião, disse o seguinte àquele professor: Professor, digamos que o senhor tenha um filho, um único filho de 20 anos, e que o senhor ama ele muito e faria qualquer coisa por ele, para vê-lo feliz. Digamos que esse seu filho único esteja afundado nas drogas, indo de mal a pior, e o senhor já tenha levado ele aos melhores médicos, às melhores clínicas, aos melhores hospitais, aos melhores psicólogos e a todo tipo de tratamento disponível. E mesmo assim, ele só piora. E que seu filho está morrendo. E o Senhor me prova e afirma que Deus não existe. Mas e se Deus realmente não existe, professor? E os homens nada podem fazer para ajudar o Senhor com seu filho? Me diga uma coisa, qual a esperança que resta para o seu filho? O professor, então, ouvindo essas palavras, ficou espantado. O semblante daquele professor mudou. Os seus olhos se encheram de lágrimas e ele saiu cabisbaixo, sem nada dizer. No dia seguinte, o professor esbarrou com o pastor em um dos corredores da faculdade. Eles só se conheciam dali da faculdade. Não eram íntimos, não se conheciam fora daquele ambiente. Apenas se relacionavam nos momentos de aula e nos momentos em que havia esse debate a respeito da existência ou não de Deus. Então, naquele dia, o professor se encontrou com o pastor em um dos corredores e o pastor percebeu que o professor estava com o seu semblante bastante abatido. Então o pastor perguntou para o professor: o que houve? O que está acontecendo? Eu posso lhe ajudar? O professor então abraçou o pastor chorando e disse: Pastor, o senhor sabe que eu não acredito em Deus, mas eu realmente tenho um filho de 20 anos que está no mundo das drogas e que está cada dia pior e parece que a morte será o fim dele. Já gastei tudo que tinha e não tinha com ele, já fiz de tudo e já não sei mais o que fazer e a quem recorrer. Pastor, eu não creio nesse seu Deus, mas por favor, quando o Senhor estiver orando, peça a esse Deus por mim, peça a Ele pelo meu filho, para que Ele liberte o meu filho, para que ele não morra. E nesse momento chegamos ao final de nossa história. Essa história é baseada em fatos reais. E eu pergunto a você, quem ganhou essa disputa? O pastor, que embora não tenha tido argumentos suficientes para provar a existência de Deus, ou o professor que conseguiu, com o seu conhecimento, com a sua capacidade, provar para o pastor que Deus não existia? Nós vemos então que essa história tomou um rumo inesperado, porque aquele pastor, embora não tenha conseguido convencer o professor, mas quando ele falou a respeito de um filho, dando apenas um exemplo para o professor, Deus estava usando a boca dele e revelando o que estava acontecendo na vida daquele professor e de seu filho.
Que Deus também possa falar com você, que Deus também possa falar ao seu coração. Hoje vivemos um momento na nossa história, em nossa sociedade, em que muito se questiona a existência de Deus. Mas podemos crer, segundo a palavra, que Deus se revela de várias maneiras e que Ele possa se revelar a você, se revelar ao seu coração. E para encerrar esse nosso vídeo de hoje, deixo uma pergunta para você que ouviu até agora, que está até agora ouvindo essa história. Quem ganhou essa disputa? O pastor ou o professor? E por que você acha que este ou aquele venceu essa disputa, se é que assim podemos dizer? Que essa história sirva para a sua reflexão e principalmente para inspirar a tua vida, inspirar a sua fé. É o meu desejo do profundo do meu coração. Quero lembrar a você para se inscrever em nosso canal, para deixar o seu like e também, se possível, se você gosta de nossos conteúdos, compartilhar. Compartilhe esse vídeo com alguém. Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Temos uma playlist em nosso canal chamada O que Deus Quer. Temos 2 vídeos já publicados e eu publicarei o 3º vídeo. Fala sobre as 5 coisas que Deus quer que você tenha, que você faça e que você saiba. Nele você pode aprender um pouquinho mais do que Deus quer para a tua vida. Tudo bem? Mas é claro, preciso pedir a você que dê o seu like e, caso não seja inscrito, se inscreva em nosso canal. Então é isto, por hoje é só. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as comunhões e consolações do seu santo e maravilhoso Espírito estejam sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje, amanhã e para sempre. Que Deus te abençoe, fique com Deus e eu te espero no próximo Momento de Fé.